Paz do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde. Eu quero aqui mais uma vez meditar na palavra de Deus com vocês, mais especificamente no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 6, que vai nos dizer assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram à casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-a à casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi, toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam a pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Então, meus irmãos, aqui a gente está vendo uma nova fase na vida do rei Davi, né? Que já havia sofrido muito, que já havia sido perseguido, mas a perseguição já tinha acabado. Saul havia morrido, Davi havia se tornado rei, e agora sua maior preocupação, irmãos, era de trazer a arca para junto de si, para perto de si. E nós sabemos que para o povo judeu, a arca representava, senão, a própria presença de Deus. Então Davi não queria governar longe da presença de Deus. Davi não queria reinar sem a presença de Deus. Ele achava importante ter a arca por perto. Então fazem-se os preparativos para trazer a arca. Só que, meus irmãos, em lugar nenhum da Bíblia, quando a gente vai ler sobre a questão dos utensílios, o manuseio, a forma como se transportava, em nenhum lugar vai se dizer que a arca ela deveria ser carregada por carros de boi, por bois, ou outra coisa assim, né? A arca era muito bem específica, ela devia ser carregada nos ombros dos levitas, haveria uma santificação, todo um preparo, mas como talvez o povo tiver uma experiência lá atrás, né, com os filisteus que levaram a arca, né, depois de ter vencido uma guerra e depois foram castigados por Deus, então eles acharam por bem que a arca não deveria ficar entre eles. E eles decidiram devolver a arca. E a arca foi trazida por vacas, em carros. Só que, analisa uma coisa comigo, irmãos. O que serve muitas das vezes para os outros, não vai servir para nós. E ainda mais quando se trata de coisas espirituais dentro do âmbito religioso. E Davi deveria saber muito bem disso, né? Davi deveria ter consultado a palavra, deveria ter pesquisado, se informado antes de tomar essa decisão. Mas o grande problema é esse, meus irmãos. É que muitas das vezes a gente toma primeiro a decisão, né? Para depois buscar o conhecimento, para depois buscar uma orientação de Deus. Quando a coisa sai do planejado, quando dá errado, a gente muitas das vezes para pensar, né? O que nós estamos fazendo, o que não está agradando a Deus. E aqui essa é a questão aqui envolvida. Então, eu já li sobre esse texto e disse que o terreno onde a arca estava sendo transportada era um terreno muito íngreme, difícil de passar com o carro por ali. E a gente vai ver que Aiô estava na frente conduzindo e Uzá estava atrás, né, ajudando. E por algum motivo a arca pendeu, né, o carro pendeu e Uzá foi colocar a mão. Nisso que ele colocou a mão, diz que a ira de Deus se acendeu contra ele e ele morreu ali mesmo, né? Alguns estudiosos vão dizer que ele colocou a mão e como o carro estava pendendo, talvez pendeu para cima dele e ele foi esmagado ali. Só que essa situação, meus irmãos, trouxe
trouxe uma tristeza, né, sobre o povo, sobre o rei Davi, porque o que era para ser alegria, o que era para ser festa, né, acabou se tornando luto, acabou se tornando um velório. Então Davi ele parou, né, aquele projeto naquele momento, e ele foi buscar de Deus, né, foi consultar qual seria a melhor forma de fazê-lo. E aí ele suscita a grande pergunta aqui no texto, né? No versículo de número 9 vai dizer: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, né? Quero resumir aqui, não estender muito as minhas palavras para o vídeo não ficar muito longo, mas isso serve para nós, né? Como eu vou fazer as coisas, né? Como eu vou trazer a presença de Deus de volta para a minha vida. Talvez você, nesse momento que está ouvindo essa palavra, pode estar um pouco afastado, pode estar desanimado, pode ter deixado de frequentar uma igreja, participar dos trabalhos, tomar a Santa Ceia do Senhor. Talvez você possa estar vivendo um momento mais difícil agora, nesse momento. E talvez a presença de Deus, talvez não, né? Eu posso dizer com certeza. A presença de Deus pode estar fazendo falta nesse momento na sua vida, na sua tomada de decisões. Então, meus irmãos, diz a palavra de Deus que o rei ele devia ter uma cópia, né? Uma cópia desse livro sagrado. E que essa lei, né, ou esse livro, deveria ser lido todos os dias ao ouvido do rei. O próprio rei deveria ler e meditar nessas palavras. E muitas das vezes, irmão, a gente está buscando uma resposta tão longe, tão distante, né? E muitas das vezes, irmãos, a resposta está aqui, ó, nesse livro aqui. Esse aqui já está bem velhinho, porque é um livro que é uma Bíblia, né? Um exemplar que eu já usei bastante, já preguei muito com ela. Mas eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho até Bíblias mais novas, melhores do que essa, mas eu prefiro usar essa, né? Por uma questão pessoal. Mas a questão não é a Bíblia que você usa, não é a versão, não é o exemplar que você usa. O importante é a forma como você trata essa palavra. É a forma como você aplica na sua vida. É a forma como você se orienta através das diretrizes que nelas estão aqui expostas para a nossa vida. Então, antes de tomar qualquer atitude, antes de tomar qualquer decisão, antes de ir para qualquer lugar, antes de fazer qualquer coisa, meus irmãos, analisa, peça a direção a Deus, busque orientação na palavra e ore a Deus, buscando a sua direção. Eu quero aqui terminar esse vídeo. Peço que o Espírito Santo fale melhor em vossos corações e que essa palavra ela venha edificar a sua vida em nome de Jesus e que Deus vos abençoe grandemente.